Rio interpretando a Isá. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Mundo Senai. Meu nome é Luísa Marçal, eu falo aqui do Rio de Janeiro, do Senai C-Ticket. Sou uma mulher branca, com cabelos com luzes loiras. Estou vestindo uma blusa branca com alguns detalhes coloridos e também um blazer preto. Nós vamos falar agora sobre um tema muito legal chamado Inovação Profissional, Desafios versus Necessidades. Temos um palestrante que tem uma bio muito extensa, tem muita coisa para falar para vocês, mas antes dele começar, de eu apresentá-lo, eu tenho alguns recados. Deixem suas dúvidas e suas perguntas no nosso chat, tá? Nós vamos ter alguns minutos da nossa apresentação destinados para esses esclarecimentos. Não sei se vocês observaram, mas aqui o meu fundo é a nossa feira, né, do Mundo Senai, onde está acontecendo a Feira de Talentos. A plataforma está no ar desde terça-feira, vai ficar no ar ainda hoje. Então, acessem o endereço do Mundo Senai para que vocês conheçam a plataforma, naveguem por ela, conheçam as vagas que estão disponíveis. Temos mais de 6.000 vagas, várias empresas parceiras. E quanto mais você navegar na nossa plataforma, você corre, né, o risco e o benefício de ganhar cupons de desconto de cursos autoinstrucionais do Senai, totalmente gratuitos, tá? Agora eu vou apresentar o nosso palestrante. Ele é o Carlos Alberto Santos Fett. Nosso palestrante é bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Brasil. Possui especialização como MBA executivo em Gestão Financeira pela Universidade Cândido Mendes e extensão pela Fundação Getúlio Vargas em Administração Financeira, Avaliação de Desempenho Empresarial. Atualmente, é instrutor do Ensino Superior de Nível Técnico do Senai de Mato Grosso do Sul, auditor financeiro com proficiência técnica pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo, é perito e administrador judicial também pelo Estado de São Paulo. Além disso tudo, ele é diretor do Departamento de Recursos Humanos e Segurança do Trabalho no Paço Municipal de Aparecida de Taboado, gestor judicial pelo Conselho Federal de Administração e representante legal do Conselho Regional de Administração do Estado de Mato Grosso do Sul, no Bolsão Sul-Mato-Grossense. Por fim, recentemente, ele recebeu o diploma de administrador de destaque do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul pela sua atuação. Carlos, seja muito bem-vindo nessa palestra. Parabéns pela sua trajetória profissional. Depois me conta qual é a mágica que você fez na sua carreira para fazer isso tudo. Estamos super curiosos pela sua palestra. A palavra está com você. Fique à vontade. Muito obrigado, Luiz, e obrigado a todos que nos ouvem. Sou o Carlos, para quem está nos acompanhando. Eu estou aqui agora, nesse momento, estou na unidade de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Eu, descritamente, sou um rapaz de 1,80 m, 76 por aí, cor parda, e estou aqui usando uma camisa azul claro com um crachá da nossa unidade, do Senai, e nós estamos aqui prontos para desenvolver e trabalhar com vocês esse trabalho, esse desenvolvimento, essa aplicação para que nós possamos entender um pouco sobre essa inovação profissional, né, Luiz? Isso aí. Olha só, eu fico muito lisonjeado por esse momento em estar presente aqui com todos, porque é um momento único, é um privilégio estar aqui. E, sinceramente, temos muito o que discutir acerca do que está acontecendo em nosso Brasil,
acerca do que está acontecendo em todo o planeta, se formos olhar o desencadeamento social, humano, tecnológico, profissional, nós vamos entender diversas e vamos, além de entender, assimilar esse entendimento sobre o rumo dessas nossas profissões e aquilo que vai estar, né, tendo o seu desenrolar ao longo dos anos. Mas eu gostaria de ater a um assunto importante hoje, sabe, Luísa? Eu gostaria de trazer um conceito que eu tenho enxergado que muitos não têm entendido, e os que têm compreendido comigo têm sentido um certo bloqueio dessa difusão de pensamento. Eu gostaria muito de aproveitar a oportunidade para esclarecer alguns pontos sobre a inovação profissional, né? Os desafios versus necessidade. E eu penso que nós temos um tempo bacana para introduzir o assunto e depois para maturarmos a ideia em um café, em um fim de tarde, e até mesmo nas nossas salas de aula, para então difundir o pensamento, viu, Luiz? Com certeza. Nós ainda não estamos assistindo sua apresentação. Se você puder colocá-la aí. Certo. Eu vou aqui colocar ela. Slides. Pronto. Isso. Agora sim. Muito bem. Olha só. Inovação profissional. Desafios versus necessidade. A inovação profissional é algo interessante, viu, pessoal? Nós precisamos entender um pouco sobre essa real necessidade de nos inovar profissionalmente. Curiosamente, ontem eu estava ministrando uma palestra a um grupo de profissionais, onde eu mencionei uma clara diferença entre querer ser um profissional de primeiro mundo. Porque muitas vezes nós pensamos, nós queremos ser profissionais de primeiro mundo. Nós vimos referências em São Paulo, referências no Paraná, no Rio de Janeiro, referências no Mato Grosso do Sul, em Roraima, e nós começamos a observar referências também nos Estados Unidos, na França, aí no Japão, e nós acabamos querendo e desejando ser esses profissionais de primeiro mundo. E ontem, nessa palestra, eu ministrei algo interessante sobre nós não vamos conseguir ser profissionais de primeiro mundo se nós não queremos ser profissionais de alto nível. E então entra um choque aí, né? Eu acredito que quando nós observamos essas ações, esses pontos em querer ser profissional de alto mundo, de primeiro mundo, e para eu ser um profissional de primeiro mundo, eu preciso primeiro ser um profissional de alto nível. Então, nós começamos a nos ver como estruturas. E a inovação profissional, ela entra e vem a calhar nesse contexto, eu acredito. Por quê? Porque quando nós ansiamos, desejamos ser profissionais de primeiro mundo, antes de queremos melhorar o nosso nível, então nós vamos estar fadados ao velho ditado: nadar, nadar e morrer na praia. Por quê? Se nós ansiamos algo, mas nós não nos preparamos para tal, logo nós não teremos o que colher e nós não teremos o que desenvolver. Mas eu tenho aqui alguns slides para apresentar um porquê desse desenvolvimento, tá? Eu tenho aqui bem sucinto, eu vou ser breve, até mesmo porque eu gosto muito de trocar ideias, de difundir pensamentos e até desenvolver conceitos. Eu acredito nesse ponto de partida,
onde nós consigamos desenvolver conceitos, porque somente com conceitos renovados e os preconceitos destruídos, nós conseguimos iniciar uma nova sociedade rumo aí a um desenvolvimento humano, desenvolvimento tecnológico e assim sermos mais inteligentes nas aplicações de todas as nossas técnicas profissionais. Assim eu penso. Assim eu acredito que nós vamos conseguir êxito nessa nossa jornada. Vou passar aqui para um próximo slide, onde eu vou apontar as projeções, o planejamento da nossa discussão. Primeiro, iremos falar sobre leitura de cenários. É interessante que quem quer ser um profissional inovador, aprenda a ler cenários. Outro sim, algo que veio para ficar é o desenvolvimento das hard skills e soft skills, né? Onde nós também estamos habituados a conhecer como as 3 siglas, as 3 letras que compõem o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. E também nós vamos perpassar, caminhar pela Revolução 4.0, que está acontecendo em nosso planeta, em nosso dia a dia. Aqui, do meu lado, eu tenho uma maravilha que nós vamos aplicar daqui a alguns dias na nossa unidade, uma impressora 3D. É uma maravilha isso. E também no item 4, vamos falar sobre a capacidade da tomada de decisão e, por fim, aí sim, eu vou mostrar o porquê ter inovação profissional requer uma dualidade entre desafio e a necessidade, né? Vamos entender, então, um pouco sobre leitura de cenário, pessoal. Aqui, Luiz, está conseguindo me acompanhar? Isso. Sim, tô sim. Ótimo, legal. Eu gostaria de manter um diálogo para que a gente pudesse, então, maturar esse conceito. Mas eu gostaria aqui de, primeiro, ler sobre a leitura de cenários. Como eu disse, logo, a nossa apresentação ela é bem direta e objetiva, porque eu não quero enfadar quem está nos assistindo, quem está nos vendo, com teorias que todos já sabem. Eu quero trazer esses pensamentos para nós formarmos conceitos. E a partir daqui, então, a gente conseguir sair desse mundo Senai constituído, como as outras palestras vêm sendo faladas, constituindo um pensamento a fim de que a gente venha tomar maior proveito, né? Esse é o meu pensamento. Vamos ver. Leitura de cenários. Vamos entender a dinâmica. A principal função da leitura de cenário é analisar o contexto interno e externo, no qual está inserido, e identificar fatores futuros que são passíveis de ocorrer, possibilitando-se visão mais clara do cenário atual e permitindo a tomada de decisão mais fundamentada e precisa. Eu vejo muito, eu dei aula para muita gente e alguns dos meus alunos, empresários, amigos meus, eles falam muito de, nossa, eu não sei o que pode vir pela frente. Vocês já ouviram essa expressão? É incerto o futuro. Sim, até um certo ponto eu concordo que nós não podemos trazer nenhuma previsão e sermos categóricos em dizer em 2 meses será assim. Não, mas na verdade nós podemos entender como que as ações que tiveram outrora e as que estão tendo agora pode levar à formação de um novo contexto. Pequenas atitudes, as ações de mercado que ocorrem de maneira bem mais direta, mais tranquila, eu digo assim, mudança micro-regional. Essas mudanças micro-regionais, elas são voláteis demais. Elas oscilam muito, porque, ora, ela pode estar sendo desenvolvida ou por uma ação de mercado, ou por um reflexo de uma outra situação, seja da saúde, seja da construção civil, mas
algo que nós podemos enxergar são as oportunidades em que estão inseridas na macro-região. A leitura de cenários, ela aponta claramente na capacidade de entendermos como que o nosso contexto está sendo moldado para os próximos períodos ou os próximos exercícios, os próximos anos, né? Os próximos meses ou os próximos anos. Como que nossa sociedade está sendo impactada e está sendo moldada para os próximos dias? Essa é uma pergunta onde nos leva a pensar não como micro-região, mas como macro-região. Porque quando pensamos como macro-região, então nós enxergamos as mudanças que dificilmente irão se dissolver, dissolver, e que elas, em situações, podem consolidar um comportamento ou criar tendências para outros comportamentos. É nesse ponto onde quero chegar, na leitura de cenários. Daí, nós conseguimos enxergar como que as profissões elas estão sendo elevadas a um outro nível de exigência. Lembrando que sempre será nesse sentido, ao nível de exigência a qual nós estamos sendo conduzidos para absorver as atividades de profissões que venham a tomar esse corpo desse novo cenário que está sendo moldado. E nós, hoje, estamos em um cenário em que, há 5 anos atrás, era totalmente diferente. Há 10 anos atrás, nem se fala. Muita coisa mudou. E muita coisa está por mudar. Então, se nós olharmos o contexto de hoje, onde hoje nós temos, eu estou aqui com a impressora 3D do meu lado, onde nós temos a oportunidade de desenvolver projetos a partir de algo que há 10, 15 anos atrás, não, nem 15 anos eu vou dizer, 10 anos atrás, eram projetos onde se pensavam de maneira remota. Então, são essas leituras de cenários que nós nós precisamos nos atentar, certo? Outro ponto, hard skills e soft skills. Vamos entender a dinâmica. Claro, nós temos aí um entendimento bem mais difuso desses conceitos, mas só para nós clarearmos nossa mente. Né? Hard skills são habilidades profissionais relacionadas ao nosso conhecimento teórico e prático. É isso. Nosso conhecimento teórico e prático, é a nossa técnica. É a técnica profissional, hard skills. E a soft skills se refere aos aspectos mais subjetivos, né? Ligados ao nosso comportamento e ao relacionamento interpessoal. É a capacidade humana de se desenvolver e de resolver crises, resolver problemas. E então, eu quero passear nessa situação em 2 extremos, aonde nós estamos sendo exigidos em nossa técnica, e a nossa técnica está exigindo de nós um desenvolvimento interpessoal. Notem que nossa ocupação profissional está exigindo técnica. E a nossa técnica exige um relacionamento interpessoal. Elas, quando estão juntas, equilibradas, elas trazem soluções magníficas. É claro, nós podemos observar que muitos estão bem ricos em hard skills e os outros muito ricos em soft skills. E há situações em que elas estão em desequilíbrio e em desarmonia, a depender do perfil profissional. Daí a necessidade da inovação profissional, de termos a capacidade de enxergarmos alguma deficiência em nós, alguma falha ou falta em nossa execução profissional, a fim de que a gente possa equilibrar
de maneira harmoniosa, substancial, ambos os itens que foram listados. Eu quero melhorar um conceito e por isso eu vou adiantar um pouco mais o slide, porque as horas passam e eu quero, ao fim, desenvolver um ponto muito importante sobre esses desafios e também sobre as necessidades. Por favor, me acompanhe. Olha só. Revolução 4.0. O que a Revolução 4.0 tem a ver com o nosso tema de inovação profissional? Bem, alguns podem dizer que nós não temos muita coisa a ver com a Revolução 4.0. Até mesmo porque, em tese, a Revolução 4.0 se dirige a uma revolução cibernética, a uma revolução operacional, de linha fabril, né? Como diz aí um conceito que eu escrevi, que a quarta revolução industrial é uma exposição que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados e utiliza conceitos de sistemas cyberfísicos, internet das coisas e computação em nuvem. Pronto. O que nós vemos em conceito, em tese, seria isso. No entanto, a mente humana, ela está passando por constantes transformações. E a Revolução 4.0, a qual em conceito foi apresentada, ela tem a sua corresponsabilidade, ou seja, ela também é responsável pelos seus subprodutos comportamentais. Assim sendo, quando nós somos expostos a essas mesmas realidades em que a indústria 4.0 ou Revolução 4.0 nos traz, nós passamos a pensar como tal. Tanto é que hoje se fala não somente em Revolução 4.0, mas se fala como Marketing 4.0, como se fala em Desenvolvimento Humano 4.0, porque, na verdade, isso se desdobrou aos seus impactos mais longínquos, se desdobrou aos seus impactos mais abrangentes. Então, quando nós falamos de Revolução 4.0, principalmente eu em minhas aulas, eu não falo exclusivamente ao conceito de sistemas cyberfísicos, onde fala sobre a junção da internet das coisas e a resposta que o mundo físico dá a essa mesma operação. Mas também, e eu penso que de impacto muito maior, é o tratamento sobre a cultura e em como nós estamos nos moldando a ela. Veja bem, serei mais claro. As respostas em que nós e nossa mente dá quando somos expostos a uma tecnologia aonde nos permite estar em uma reunião, em uma conferência nacional e também, ao mesmo tempo, estar desenvolvendo um projeto e respondendo a uma outra reunião que está logo ali do outro lado do estado. Ou desenvolver um projeto onde nós podemos desenvolver o desencadeamento a nível nacional em resposta a uma cultura multidinâmica de aplicações comportamentais a fim de gerar um resultado muito mais abrangente. O que eu estou dizendo é que a nossa sociedade está sendo impactada por uma revolução que foi prevista lá em 2007, 2012. Isso foi previsto ali. E nós estamos vivenciando essa transição e antecipando muita coisa para que a gente possa extrair o melhor. Por isso, nossa sociedade ela está passando por diversas mudanças. Por quê? Se nós estamos passando por uma revolução 4.0, a nossa sociedade está respondendo como tal. A mesma sociedade, e dentre ela, as suas comunidades,
estão sendo subprodutos dessa mesma revolução. E então, muitas vezes, por isso que um profissional que estava advogando lá em 2005 vai pensar diferente em como advogar em 2023. Como eu, administrador de empresas, estava pensando em um método de administrar lá em 2010, 2012. Tenho modelos diferentes de negócio para responder o mercado em 2023. Como você que está me ouvindo, estava pensando em como abrir aquele negócio, aquela empresa há 2, 3 anos atrás e hoje imagina, nossa, hoje eu faria diferente, porque em 2023, 2024 está para acontecer assim e assim. Então, essa capacidade de entender essa dinâmica de movimento de mercado é muito importante para que nós venhamos nos colocarmos como profissionais adequados para resolver o problema. Por isso, eu considero uma máxima a seguinte declaração. Se nós não formos, a declaração é essa, se nós não formos capazes de nos inovar profissionalmente, nós seremos muito capacitados para resolver um problema que não existe mais. Então, e isso é dramático, isso é perturbador, porque eu vi muitos dos meus alunos entrar em uma sala de aula com um preconceito associado de que teria que se capacitar, fazer um MBA e se profissionalizar, ter isso, ter aquilo, técnica disso, e é ótimo, desde que nós venhamos entender a leitura de cenário. Porque se capacitar demais sem entender os comportamentos do mercado, se capacitar demais sem entender os reflexos na cultura da sociedade e das comunidades, então nós vamos ser exatamente muito capacitados para resolver problema nenhum. Porque a tendência está em mudar, em resolver, em acontecer muitas coisas. E se não acontece de acordo com aquilo que nós nos preparamos, então aí existe uma série de fatores comportamentais onde eu não quero entrar ainda nessa área, porque o tempo não nos permite. Então, é muito interessante nós entendermos essas aplicações, para que a gente possa absorver essa mudança que está sendo inserida no mercado, e nós sabemos o quanto isso é interessante e é necessário, porque essas mudanças, quando são inseridas no mercado, aí então nós vamos observar que elas tanto fazem efeito em todas as esferas de nossa vida, particularmente, como o mercado responde por si só, por si próprio. E isso é interessante. Nós temos a capacidade de pensar nisso. E falando em capacidade de pensar nisso, nós já entramos em uma outra área, onde nós vamos falar sobre a capacidade na tomada de decisão. Lembrando que toda essa cultura e esse desenvolvimento, onde nós estamos trabalhando sobre mudança, técnicas, capacidades interpessoais, elas nos arremetem, inclusive a própria Revolução 4.0, elas nos arremessa mesmo a ter uma capacidade na tomada de decisão e nos leva a crer que toda essa revolução, ela nos faz estarmos prontos para sermos pessoas, para resolver problemas de pessoas e deixar máquinas ou softwares para resolver problemas em que eles, como algoritmos, que resolvem os problemas dessa natureza. Então, nós vamos agir de uma maneira muito mais abrangente quando nós vamos entender que nós temos e precisamos desenvolver uma capacidade na tomada de decisão. Para entender a dinâmica, vamos observar o seguinte: a tomada de decisão
exige que a pessoa pense nos objetivos e na missão da empresa, levando em consideração os produtos ou serviços que ela oferece, o perfil do cliente atendido, situação da concorrência do mercado. Vamos pensar nisso. Em todas as empresas a qual eu trabalhei com consultoria, com desenvolvimento de equipes, reestruturação de processos de empresas, em todos eu observei a mesma queixa. Aonde está a capacidade de resolver problemas? Porque ter diplomas ou ter um alto nível categorizado de hard skills no currículo não é um certificado de que se consegue resolver problemas. E esse tipo de capacidade só se consegue desenvolver, eu acredito, muitas vezes na prática. A tomada de decisão e a necessidade de resolver problemas, ela vem de encontro a uma necessidade muito dinâmica, onde o empreendedor, o empresário e as empresas, as indústrias, elas hoje procuram um perfil não só para dizer, olha, faça A, B e C. E a pessoa demandada diz, sim, eu farei A, B e C. E vai lá e executa essas tarefas. Isso é ser eficiente, nós sabemos disso. No entanto, quando a pessoa ela se disponibiliza a ir um pouco mais além, então nós entendemos que ela possui uma forte tendência para tomar decisões, para resolver problemas e resolver crises. Essa é uma das máximas que vem surgindo nesses últimos anos. Ora, eu lido com problemas de diversos níveis. Problemas onde envolve técnicas, onde envolve padrões de operação, tarefas mesmo, onde resolução de problemas de nível grave e onde envolve problemas de nível interpessoal, de equipes, e outros mais. E eu observo que muitos não são expostos a entrar em uma oficina a fim de que sejam desenvolvidos nessa pessoa essa capacidade de resolver crises, resolver problemas. A inovação profissional, ela está aberta para todos que possuem o desejo e o afã de querer mais, de estar pronto para desenvolver, resolver problemas e trazer isto. Mas muitas vezes, quando nós encontramos as pessoas que não são expostas, elas acabam que muitas vezes sendo engolidas por um onde esse pavor, esse mesmo medo causa insegurança, por sua vez, acaba aqui marginalizando a pessoa e trazendo essa pessoa a uma situação complexa de um trauma onde se enxerga ao nível mínimo para resolver demais problemas. A questão é que, quando muito bem desenvolvida, esses problemas, então ela possui uma instrução a fim de que ela consiga resolver o de instrutoria no Senai. Eu tive muita liberdade pela nossa gestora, Ana Elizabeth, muita liberdade com o nosso gestor do DR, né? O Rodolfo Mangalardo, e eles têm trabalhado com essa liberdade para que nós possamos moldar realmente o profissional do futuro, a fim de que ele esteja apto a uma inovação profissional adequada para que possa ser absorvida por esse mercado.
Então, quando esses alunos entram na sala de aula, eu procuro sempre desenvolver essa fonte máxima para que eles possam absorver essa capacidade ou desenvolver essa capacidade. E aí onde nós entramos em uma demanda a nível global, porque nós sabemos que existem muitas instituições, muitas empresas que possuem níveis de problemas, gestão de crise, níveis de embates jurídicos, onde necessita claramente de uma intervenção de um mediador, de alguém que entenda conciliar a sua hard skills, as suas soft skills, de trazer uma solução adequada. A capacidade da tomada de decisão nos leva a isso. E isso tem tido grande efeito em todas as sequências e desenvolvimentos nas instituições. Por isso, muitas empresas elas conseguem dar um salto maior no mercado porque ela consegue ter uma alavancagem no seu capital intelectual e assim ela consegue vantagem competitiva. E outras não, porque não conseguem identificar isso. E mais ainda, perde quem? O profissional, o funcionário, o colaborador, perde por não querer buscar esse desenvolvimento. Agora vamos a um ponto-chave, porque eu quero responder perguntas, eu quero trazer esse nível de discussão a um nível maior, a depender do nosso tempo. Desafio versus necessidade. Vamos entender essa dinâmica. Quero entender essa dinâmica com vocês. Vamos entender o que seria um desafio. Primeiro que eu aponto que desafio seria esse primeiro texto que está aqui no nosso canto. Novos tipos de relações entre os agentes de mercado, ou seja, os empresários e os consumidores. Esse é o desafio. Esse ponto máximo é o desafio. Oi, pessoal. Tivemos um problema de conexão. Vamos aguardar aqui um pouquinho para ver se o nosso palestrante consegue retornar. Olha ele aí. Coisas da conectividade, da inovação. Tudo ok? Oi? Tá travado para mim. Tá travado para você também, Bia? Um pouco, Luiz. Não estou te ouvindo. Sim mesmo, ao vivo é assim, dessa forma, acontece isso. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Acho que agora retornou. Carlos, não estamos te ouvindo. Acho que o nosso palestrante também teve problemas de conexão novamente. Vamos aguardar mais um minutinho, pessoal. Enquanto isso, galera, coloquem seus comentários no chat, façam as perguntas, para que o Carlos possa contribuir com vocês. Oi, Carlos. Isso, muito bem.
Acho que agora normalizou sua conexão. Ok. Pode continuar. Ótimo. Bom, eu vou aqui a pegar o slide. Isso. Muito bem. Deixe-me levar ao próximo aqui, rapidamente. Aqui. Leitura de cenários, não. Mais o próximo. Passa isso aqui. Pronto. Bom, para seguirmos. Os desafios são esses. Entender as mudanças no mercado a fim de que os consumidores sejam atendidos pelos empresários. Eles são via de mão dupla nessa highway. Os empresários e consumidores caminham lado a lado. E os sentidos, muitas vezes, são na mesma direção e muitas vezes são em sentidos opostos. Mas eles se satisfazem e devem se satisfazer em uma linha bem natural de operação. Entender essas mudanças de trabalho e como nós temos a responsabilidade de entender todo esse fluxo de atendimento, nós nos encontramos encarar esse desafio em contrapartida à necessidade. E eu não estou dizendo que para ter uma inovação profissional deve-se ter uma necessidade de fazer aquilo ou aquilo. Você pensou que eu iria trazer as 3 regras? Com certeza, você deve ter pensado que eu iria trazer aqui Acho que o nosso palestrante está tentando se conectar novamente. Enquanto isso, eu quero dar um alô para a galera de São Paulo que está aqui acompanhando com a gente. Paragominas. Tem vários. Cambreúva. Só o pessoal de Santa Catarina. Senai Francisco Matarazzo. Bastante gente aqui com a gente no chat. Ana Paula dando boa tarde a todos. Senai de Rio Brilhante. Gente, são muitos Senais espalhados pelo Brasil, né, pessoal? Muito bacana isso. A gente está aqui acompanhando o nosso chat. Temos 170 pessoas conectadas na plataforma do Mundo Senai. E aqui também. Muito legal. Senai de Santa Rosa acompanhando a palestra. Isso aí. Alunos do curso de Mecânica de Usinagem. Muito bacana. Pessoal, se quiserem, coloquem aqui alguma pergunta para a palestra. Faltam 15 minutinhos para a gente encerrar. Eu não sei se nosso palestrante vai conseguir se conectar novamente, mas se quiserem fazer algum tipo de comentário, fiquem à vontade. Se ele retornar, a gente pode tentar seguir para as perguntas. Manda um beijo agora para Ana Luísa, que está nos assistindo de casa. Beijo, Ana Luísa! Mais um recadinho para vocês. Daqui a pouco, às 18 horas, horário de Brasília, a gente vai ter a última palestra do Mundo Senai, que é Faça de Sua Carreira uma Oportunidade de Sucesso, com a profissional Zandra Daiane. Zandra é nossa parceira, já participou de várias feiras de talentos conosco. Vocês vão amar a palestra dela. Ela é muito show. Carlos?
Oi, Carlos. Acho que tá bem complicada a sua conexão. Você consegue me ouvir, Carlos? Restabelecido? Para mim, agora foi. Eu estava aqui, enquanto você estava tentando restabelecer a conexão, dando um oi para o pessoal do Senai que está aqui nos assistindo, de todo o Brasil, e pedindo para a galera fazer algum tipo de comentário. A gente já está nos 15 minutos finais dessa palestra, então pode seguir aí com seus conteúdos. Ótimo, obrigado. Bom, estou aqui para a gente fechar a linha de raciocínio, Luiz, e galera que está nos ouvindo, sobre o desafio versus necessidade. Eu estava dizendo, talvez você pensou que eu iria trazer a regra dos 3 mais, ou 5 passos para ter uma inovação profissional. Mas acontece que isso é muito subjetivo, é muito mesmo, porque ao mesmo ponto em que nós temos que observar essa nossa flexibilidade do mercado de trabalho, nós também temos que entender a necessidade. O grande dualismo entre o desafio versus necessidade não é que eu tenho o desafio e eu necessito mudar por conta do desafio. Não penso dessa forma e talvez eu possa estar entrando em contradição com muitos que pensam aí afora. Porque eu acredito que a necessidade, não no que diz respeito no que deve se mudar, mas o que realmente é necessário mudar. Aplicar o que realmente é essencial. É nisso que um contexto que é fácil previsionar devido às mudanças tecnológicas, ao que vem sendo apresentado pelo aí o grande boom dos últimos meses, que foi a apresentação do metaverso e outras aplicações que esse internet vem apresentando. As mudanças do mercado de trabalho, as mudanças profissionais, enfim, não é a questão que, nossa, agora o momento da mudança para esse perfil profissional. É muito válido. No entanto, real necessidade. Aí, então, partimos de um princípio de uma teoria que vem sendo apresentada nos últimos anos, que é o equilíbrio para não só para o desenvolvimento das hard skills e soft skills, mas como também nos aprofundar e melhorar diretamente aquilo que é esse. Esses últimos minutos, até mesmo se houver algumas perguntas para responder, Ludwig von Beethoven disse o seguinte: mas force seu caminho em seus segredos, ou seja, nos segredos da sua arte, para ela e o conhecimento. Nós sabemos a influência desse compositor em uma cultura e pelas culturas que precederam a ele. A questão máxima, até que ponto nós precisamos dessa inovação profissional? Hoje,
nós, como instituição Senai, nós de fazer com que esses conceitos inovadores de profissionalismo venham ser trabalhados Gente, o palestrante caiu de novo. Tô aqui? Tô aqui? Voltou. Voltei. Para finalizar nosso raciocínio, Luiz. Sim. A questão é que nós, Senai, nós temos plena condição de entregar para todos que estão nos ouvindo essa capacidade de discernir o quanto nós conseguimos trabalhar com essa inovação profissional, elevando o aluno, elevando o nosso novo técnico, o nosso novo tecnólogo a um nível o nosso novo graduado a um nível de realmente ter capacidade de tomada de decisão, a um nível subjetivo, onde não só as hard skills, mas as soft skills aliadas podem realmente transformar um contexto e transformar aí uma nova geração de profissionais. Muito bacana suas reflexões. Você teve alguns percalços na sua apresentação, mas podemos entender um pouco mais sobre soft skills, hard skills, em como a gente pode tentar prever situações para o nosso futuro profissional. Então, foram muito bacanas as reflexões que você trouxe aqui para a gente. A Ana Elizabeth, no nosso chat, está te dando parabéns. Senai Aparecida de Tobaldo, muito bem representado por você. Parabéns, tá, pela sua palestra. Agradeço por ter conseguido contornar, esses problemas de conectividade, porque eu sei que é um tipo de situação que a gente, palestrante, ficamos meio constrangidos. Estamos aqui no ao vivo, como eu brinquei, né? Quem sabe faz ao vivo. Estamos aqui contornando essas distâncias, essas questões. Não temos perguntas aqui específicas do seu conteúdo, tá? Sim. Mas eu tenho outras perguntas da galera. Na verdade, tem uma pergunta aqui. Como fomentar a indústria 4.0 em cidades onde existe ociosidade da internet? Do Paulo Henrique Lemes. Excelente pergunta, Paulo Henrique Lemes. Olha, eu sempre digo aos meus alunos, quando eles eles perguntam, porque às vezes nós apresentamos livros de Chiavenato, Asaf Neto, nós apresentamos Barbosa, Lemes, e eles trazem conceitos maravilhosos sobre até mesmo o marketing 4.0, a indústria 4.0, essa dinâmica toda na internet, e muitas vezes eles olham para o contexto deles e não enxergam isso acontecer, né? O que acontece é que nós devemos primeiro entender qual é o nosso conceito e trazer essa realidade, qual é apontada nos livros, nos conceitos, de maneira que caiba dentro da sua realidade. Com certeza, se nós viermos trazer uma ideia absurdamente revolucionária, vamos taxar no mínimo de loucos, porque é algo futurista demais para uma determinada região. Primeiro, eu acredito que precisamos entender como que a comunidade vai absorver. Agora, como fomentar isso, eu acredito muito que existem pessoas que estão dispostas a ver a sua comunidade mudar. Eu penso que uma parceria, hoje se fala muito em parceria de mercado. As parcerias de mercado é que fazem acontecer as coisas. Então, uma pessoa só, ela é aquele ditado, a máxima que também nós podemos dizer, uma andorinha só não vai fazer verão. Não vai fazer. Então, é interessante você identificar as pessoas que estão aí e que compartilham do mesmo pensamento que você e levantar um projeto, e eu sugiro um projeto tímido, calmo,
para que possa ganhar espaço, porque uma mudança para um lugar onde, como você disse na pergunta, um lugar onde não se tem muita internet ou avanço nesse ponto, então vai ficar difícil você querer colocar algo muito grande e que não tem um suporte para absorver. Então comece com um projeto tímido e assim comece ganhando espaço. Reúna as pessoas. E tem empresários, tem gente que quer ver uma região que não tem grande desenvolvimento alavancar. Muitas pessoas enxergam cidades ou comunidades assim como um terreno fértil para investimento, um terreno fértil para empreendimentos. Aí onde deve se observar, ver essas pessoas onde pode se ter parcerias chaves no mercado. Começa aí. Então, eu falei sobre N pontos aqui nessa resposta. Entender o seu contexto, quem apoia a mesma ideia que você, entendeu o contexto? Quem apoia a mesma ideia que você, como a sua comunidade pode absorver um projeto pequeno, médio ou grande. Então, aí você vai começar a ler cenário. Você vai ler o cenário que pode ser aplicado na sua região. Com certeza, concordo com você realmente, né? É porque também, se não partir de alguém uma iniciativa, nunca haverá mudança. Então, precisamos de pessoas que, de fato, estejam empenhadas, né, em mudar a situação onde vivem. Agora eu vou responder aqui uma dúvida da Flávia Maria dos Santos Castro. Ela perguntou sobre os cupons para os cursos do Senai. Flávia, esses cupons eles vão ser enviados por e-mail, tá? Assim que o evento acabar, são 4 vouchers para cada curso, são 20 cupons. Os cursos são Metodologias Ágeis, Princípios Básicos do Scrum, Introdução ao Pensamento Inovativo, Equidade de Gênero e Tolerância, Sistemas de Execução de Manufatura e Programação Móvel para a Internet das Coisas, tá? Esses são os cursos que a gente vai dar para os alunos que tiveram o maior engajamento na plataforma do Mundo Senai. Temos aqui mais um elogio do Carlos, parabenizando o Senai pelo empenho em conectar o Brasil. O desafio é grande, mas nós somos show. Obrigada, Carlos, pelo elogio. E ele também citou que vamos torcer para a chegada do 5G. Talvez o Brasil deslanche na qualidade de serviços que as empresas brasileiras prestem. Carlos, você é show e não se preocupe. Muito obrigado, valeu mesmo pelo elogio. E somos todos uma equipe aí, estamos juntos nessa caminhada. Obrigado mesmo, de coração. Olha, eu agradeço a você pela palestra, agradeço a nossa intérprete também que está aqui conosco e deixo como recado o convite para que vocês assistam a palestra das 18 horas com a profissional Zandra Daiane. Faça de sua carreira uma oportunidade de sucesso. Ela é ótima também e vocês estão super convidados em assistir. E para quem está acessando a nossa plataforma do Mundo Senai, vocês podem, a partir de amanhã, se eu não me engano, retirar o certificado de participação no evento lá no seu perfil, tá bom? Vocês vão receber um e-mail com esse comunicado em breve. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Um beijo em todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.